Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque é mais uma manhã que o Senhor nos dá a oportunidade de ir atrás do Senhor, de ouvir a Tua palavra, e é menos uma manhã para o Senhor voltar. Louvado seja o Teu nome. Amém. Jesus, eu quero pedir nesse momento, não apenas condução do Espírito Santo, mas ao entender, a que a gente possa refletir, mas eu quero pedir que a gente encontre Jesus na Tua palavra, possamos encontrar, não Amém. só conhecer dele, mas saber sobre ele, mas conhecer mais sobre o nosso Senhor Jesus. Por favor, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar hoje a ler 1 Tessalonicenses 5. A vez passada nós estudamos 1 Tessalonicenses 4, né, 1, 2, 3 e 4, e depois a gente estudou um só, 4, 13 a 18, que para mim é o verso da Bíblia que eu mais gosto, né? Meus filhos sabem de cabeça esse verso, do 13 ao 18, que fala sobre a volta de Jesus, e é quase de uma forma desenhada, né? Ele dá muitos detalhes sobre esse evento ali. Eu acho que a Bíblia, ela tem vários textos falando da volta de Jesus, né? De como vai ser e tudo, mas aqui o 4, 13 a 18, para mim, particularmente, eu acho que é um aglomerado, né, de detalhes que dá. E hoje a gente vai ler 1 Tessalonicenses 5, né, que vai dar continuidade nesse contexto da volta de Jesus. A questão dos tessalônicos que a gente leu também era muito sobre os mortos, né? Então, se os mortos, Jesus já vai voltar, a gente está de boa, mais ou menos isso, né? E ele vai dar continuidade nesse contexto. Você pode ler para a gente, Mai, por favor? 1 Tessalonicenses 5. Vamos lá. Prontos para a vinda do Senhor. Irmãos, vocês não precisam que eles escrevam a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo, como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Bom, para mim aqui, quando você leu isso daqui, parece que eu estava lendo uma notícia de jornal sobre todos esses feitos que o Donald Trump tá fazendo, né, sobre tratado de paz e coisa. Ele realmente está tentando mexer os pauzinhos dele, né, para fazer um novo tratado além da ONU, né, como se ele viesse com uma nova organização ali, baseado nele mesmo, segundo palavras dele, né, para trazer paz e segurança. Aqui na minha versão, fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, é isso que lhe sobrevirá, repentina destruição. E realmente, gente, eu vejo assim muito claramente que a gente vive nesse tempo, porque embora tenha tido muitas
questões mundiais, tipo Primeira e Segunda Guerra Mundial, não foram mundiais, né? Foi um aglomerado de países ali, europeus ali, mais naquela região, mas assim, muitos países não estavam na Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial, né? Então, você vê, assim, que a pandemia foi o que foi a primeira... Depois do dilúvio, a pandemia foi mundial, né? A pandemia foi mundial. A era da Inquisição ali, né? Cara, teve países que não tiveram ali a Idade Média, não participaram no contexto religioso, imperial, católico da Idade Média, tipo a China, né? Mas a pandemia trouxe um evento mundial. E, para mim, esse é um marco, como sabe quando você marca o chão, assim, fala, ó, aqui está marcado o linear, né? Para mim, a pandemia foi um marco, literalmente, desse contexto mundial que deu um pontapé para o tempo do fim, do fim, do fim, do fim. Né? Então, eu vejo muito claro, quando eu leio isso daqui, parece que eu estou lendo uma notícia de jornal ali, dos feitos que os atuais governos, sobretudo norte-americano, tá buscando fazer, né? E o verso 10 ali, que fala assim, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união a ele. Aqui o contexto durmamos, mais uma vez, Paulo batendo na tecla que a morte é um sono. Mais uma vez essa tecla sendo batida, né? Tanto que ele nem fala de morte, ele fala de dormir, né? Algum comentário? Podemos continuar. Eu gosto da sensação, assim, de salvação, né? Eu vejo ali, assim, ó, mesmo que nós estivermos dormindo, né? Porque morremos, ou se nós estivermos vivos, que Deus vai vir nos buscar. Essa parte ali, quando eu estava lendo, assim, eu falei assim, ai, que delícia, que a gente possa, né, se preparar, assim, para sermos a luz, né? Aqui Paulo fala assim que nós somos luz. Então, que gostoso a gente ter aceitar isso, assim, que somos luz, né? É a parte, assim, que me chamou bastante atenção, que a gente possa ser luz, ou que a gente se conscientize que a gente precisa ser luz, né? Para que a gente não venha a ser pego como ladrão. Então, essa parte eu achei bem interessante desse capítulo 5. Sim, e eu particularmente, gente, depois que eu conheci a verdade sobre a morte na Bíblia, eu não tenho medo de morrer. Eu posso ter medo de sofrer, posso ter medo de outras coisas, mas a morte em si é uma coisa, pelo contrário, é como se fosse um descanso, realmente, é um tipo assim, estou esperando o meu Senhor. Até ontem meu filho falou assim, ai mamãe, eu quero morrer logo. Eu falei, credo menino, fica falando besteira? Ele falou, não mamãe, porque se eu morrer, eu sei que quando eu abrir os olhos e vai ser muito rápido, eu já vou estar com Jesus. E é uma verdade. Biblicamente é uma verdade. Paulo fala isso, né? Então, claro que a gente tem que entender o nosso propósito aqui, tem que entender que se Deus nos deu a vida, ele tem um propósito, né? Nós não temos o direito de tirar essa vida, ainda que seja nossa, em qualquer conceito, por qualquer motivo, mas o fato é que até na morte Deus já venceu Satanás para os salvos, né, para nós. Então, é um consolo também. Vamos dar continuidade na leitura? Últimos conselhos e saudações. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões.
Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, lembre de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém, amém. Me chama a atenção ali, né, ele falando dos preguiçosos, né? A gente vai ver ali em 2 Tessalonicenses também, que um dos problemas, né, foi depois que Paulo escreveu essa primeira carta, os problemas da igreja de Tessalônicos acabou se agravando. Alguns cristãos, provavelmente usando a segunda vinda de Cristo como desculpa, né, recusavam-se trabalhar e esperavam que os outros os sustentassem. Então, aqui ele já termina a carta, já dando, de 1 Tessalonicenses, já dando cantando essa bola, como diz, né? Falando, me chama a atenção, de uma outra forma, ele fala assim, né, ali em 1 Tessalonicenses 5,15, evitai que alguém retribua a outrem o mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Cara, para mim isso daqui é sinônimo do que Paulo vem falando em cada carta. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Essa palavra, suportai-vos, para mim, ela tem pegado muito, assim, porque é muito difícil você já suportar quem você ama, quem você tem intimidade, quem tem apreço. Imagine outro que às vezes você não tem muita paciência, ou vice-versa, né? É difícil você já suportar ali dentro de casa, justamente por ter intimidade. É difícil isso, gente. Suportai-vos é a palavra. E outro verso que eu gosto muito é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é em algumas coisas, é em tudo. Agradeça pelas coisas boas, agradeça pelas coisas ruins, pelos problemas que vocês têm, né? Eu tenho o hábito sempre de falar para os meus filhos, né? Eu falei, olha, agradeçam pelas dificuldades que vocês têm, que até nisso nós somos abençoados, né? Então, a gente tem que aprender a sempre ver o lado positivo de tudo, porque o nosso cérebro, né? Isso muitos neurocientistas falam, o nosso cérebro escuta o que a gente fala. Então, se você é uma pessoa, eu sei que tem temperamentos, por exemplo, temperamentos de melancólicos, né? Eles são mais, ó vida, ó céus, mais reclamão. Mas, assim, embora seja um temperamento ou uma tendência, você não precisa ficar sobre esse guarda-chuva. Você pode, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, mas você pode levantar dessa zona de conforto ali, né, do teu jeito, do teu temperamento, do teu viés, para falar, não, eu não quero isso, e aprender a ser grato. Então, até temperamentos como melancólicos podem aprender a serem gratos, porque o nosso cérebro escuta o que a gente fala, né? Quando a Bíblia fala, nossa palavra tem poder, não é à toa, ela tem poder realmente. Eu quero compartilhar com vocês, aqui voltado, uma coisa que eu aprendi, um tipo de oração que eu aprendi ali, quando fala em tudo dai graças, eu lembrei o verso 19 também fala assim, não apagueis o espírito, né? Não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Eu tenho uns videozinhos que eu coloquei até no nosso canal ali,
e sobre oração. E ali ele ensina como fazer oração, até vou postar aqui no grupo, eu fiz um corte desse vídeo, de forma mais objetiva, mas eu vou postar aqui depois. E ele fala assim, olha, tire na tua oração por dia, primeiro acorde e tente acordar 30 minutos antes. Então, que nem eu acordo 5 e, sei lá, acordo 5 horas, mas eu levanto 5h53, 5h50. Hoje eu acordei 5h30, né? E aí eu vim na minha cadernetinha, anotei 3 características de Deus, tá? E não é genérica, pessoal, é de agora. Então, 3 características de Deus que eu gosto, que eu admiro, 3 características que eu percebi que ontem, no domingo, dia 22 de fevereiro de 2026, eu percebi que ele teve para comigo, né? Então, na minha anotação aqui foi a paciência de Deus, que eu vi que ele foi paciente comigo sobre uma situação específica, o amor e a doçura dele de aceitar, né, a minha imperfeição, no caso, né, de jejum, como ele é paciente, eu vejo assim um Deus de amor, né? A criatividade que ele me deu foi as minhas características anotadas, eu estou dando só a fim de exemplo. Para me conduzir, fazer meu trabalho, coisas que eu precisava fazer. Eu tenho 5 minutos para anotar essas 3 características de Deus. 5 minutos para anotar 3 coisas que eu fiz de errado e ia dando nome aos bois, tá? Não é para ser algo genérico, me perdoe porque eu falei, não. Por tudo, Detalhe. né? Me perdoe por tudo meus erros. Não. Dá nome aos bois, fala a situação, fala contexto, explica qual foi a tua atitude, o que você pensou, por quê, né? Coloca essas 3 coisas erradas. Depois, mais 5 minutos para 3 pedidos de gratidões que você tem. Não é genérico, pessoal. É de ontem, tá? Essa minha lista foi de ontem. 3 coisas que eu fui muito gratas especificamente ontem. E depois mais 5 minutos para 3 pedidos, tá? 3 pedidos que estão no meu coração, né? No dia de hoje, relacionado a ontem, relacionado a esta minha semana. E depois, o vídeo ensina 10 minutos, né? Mas assim, eu não consegui, eu passei, faltou. Então, depois você ora de forma individual por cada pedido. E o que tem a ver com esse texto? Essa minha lista que eu fiz. Quando eu cheguei, então foram 3 pedidos de cada coisa, né? De 4 itens. Quando eu cheguei no itens de gratidões, 3 coisas foi muito pouco. Na hora da minha oração, eu anotei 3 coisas, né? Na hora de anotar, eu anotei 3 coisas, mas na hora de eu orar, eu peguei a lista e fui lendo, item por item, na hora da gratidão, a minha oração se estendeu, porque começou a vir tanta coisa na minha mente, do porquê eu sou grata a Deus, em detalhes, e não, como eu falei, não é para ser uma coisa genérica. Tá? Você não chega para um amigo e fala, sei lá, ali, Julie, obrigada por tudo que você fez por mim. Obrigada por, sei lá, no caso de Deus, né, pela saúde da minha família. Não. Quando você vai falar com um amigo, você fala em detalhes. Eu sou grata pela saúde do meu filho, porque, cara, já imaginou se acontecesse tal coisa? E você vai, sabe, dando detalhes. Você vai abrangendo aquele assunto. Né? É assim que a gente faz com melhores amigos, é assim que tem que ser feito com Deus. E quando eu cheguei na gratidão, gente, eu realmente, a minha lista aumentou de coisas de gratidão, desde pequenas coisas, sabe? Desde uma caneta, eu gosto muito de caneta. Desde eu poder ter uma caneta que eu gosto tanto de escrever, inclusive hoje eu vou ter que comprar outra, que está acabando a tinta, sabe? Até eu poder estar aqui com vocês, sabe, poder falar desse amor por Deus. Então, eu recomendo vocês fazer essa listinha e vocês vão ver, vão ficar surpreendidos, porque eu me surpreendi comigo mesmo. Então, esse verso, em tudo dai graças, para mim é um verso bem, bem forte.
E eu queria ler com vocês, segundo Tessalonicenses 3-5, linkado a esse verso, em tudo dai graças. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm um pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino pela qual estão sofrendo. Então, olha aqui o que Paulo está falando. Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, porque eles estavam sofrendo perseguições. A gente dá graça por coisas boas, né? Mas aqui eles estavam sofrendo ali, ó, perseguições, tribulações, né? Ali no verso 11 também diz assim, ó, que o nosso Deus torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Então, assim, a gente é grato por tantas coisas boas que Deus nos dá, sobretudo pela liberdade que a gente tem de estar aqui. Mas, gente, vocês já imaginaram você dar graças a Deus por estar sofrendo? Alguém já fez e já deu graças a Deus por estar sofrendo? Masoquista, parece masoquista, né? Mas, assim, novamente, quando você vai lá, não, a gente já leu, né? Mas, novamente, quando você vai lá no texto deixa eu abrir aqui. Para mim, esse texto, gente, assim, ó, foi um divisor de águas no entender o que é dar graças. No texto de 2 Samuel 16, a história do Simei, a gente já falou aqui a história do Simei, né? Você está numa situação onde você está, aqui no caso de Davi, está sendo injustiçado, está sendo apedrejado, estão te amaldiçoando, falando um monte de inverdade, e Davi entendeu que naquele contexto de tanto sofrimento, Deus estava moldando o caráter dele. Então, isso é dar graças. É você entender, não ficar maldizendo Deus. Dar graças é você, não é você ser um masoquista e agradecer pelo sofrimento, mas é você entender que se a tua vida está nas mãos de Deus, se a tua vida está em oração, você se coloca todo dia nos caminhos do Senhor, você anda nas veredas dele, nos caminhos dele, e acontece coisas, gente, a gente está nesse mundo, né? Jesus fala, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo que eu vou estar com vocês. É entender que apesar das coisas acontecerem nesse mundo, e muitas vezes Deus acabar permitindo, né? Porque, mas por que Deus permitiu uma desgraça? Gente, tem coisas que eu não tenho resposta. Mas o que eu penso? Que se a gente está nas mãos de Deus, Ele vai nos proteger. E ainda que coisas ruins nos aconteçam, das piores, Ele vai fazer daquele limão uma limonada. Tá? Tem atrocidades que acontecem nesse mundo que a gente não entende. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu já vi muitas mulheres que sofreram, infelizmente, abuso sexual, que para mim isso é uma atrocidade absurda. Aí você fala, poxa, mas por que Deus permitiu que acontecesse tal coisa com tal pessoa, né? É uma atrocidade. A gente está no mundo de pecado, gente. A gente está no mundo de pecado e nós estamos sujeitos às maldades e à crueldade do mundo. Mas, o que eu vejo Deus fazendo? Não foi Deus que foi lá e falou, olha, faça essa maldade, faça essa crueldade. Mas eu vejo muitas mulheres que saíram desse contexto e se tornaram
usaram da dor delas, do trauma, do sofrimento, para ensinar, consolar, confortar outras, né? Atrocidades, por exemplo, como mães que perderam seus filhos das formas mais trágicas. Cara, elas pegam uma força que só de Deus mesmo e vão lá futuramente e trabalham em causas de mães que perderam filhos ou pela doença, ou pela violência, ou por abuso, sei lá. Então, assim, não é Deus que faz as coisas ruins, mas daquele limão azedo ruim, Deus fazendo, assim, desse limão azedo que são as consequências, né, da vida de pecado, uma limonada grande. A gente só não pode confundir as coisas ruins que acontecem nesse mundo, porque nós estamos aqui, Satanás, ele ainda opera nesse mundo, mas ele está vencido, né? Graças a Deus, ele já está vencido. Eu estava, enquanto você estava falando, eu reli ali o versículo 18, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. A gente só vai conseguir ser agradecido em todas as ocasiões se a gente tiver a convivência com Jesus. Não saber de Jesus, porque uma coisa é a gente saber, né? Ah, Jesus existe, tal. Outra coisa é você ter convivência. Só quando a gente tiver a convivência, que a gente, como que eu posso explicar de uma maneira assim, tiver... Qual verso você está falando? O verso 18, capítulo 1 Tessalonicenses 5:18. Uhum. Então, ser agradecido a Deus em todas as ocasiões, isso é o que Deus quer de vocês, por vocês estarem unidos. Muitas das vezes a gente só vai poder ser grato mesmo nas coisas ruins se a gente tiver essa convivência. É o estar presente, literalmente. E isso eu vejo assim, ó, é só com o estudo da palavra de verdade para a gente poder ter essa comunhão. Igual você falou hoje, Má, às vezes a gente vai fazer uma oração, né? Aquela oração não dá alguns minutos. A gente não está tendo a convivência com Cristo. Aquilo não está sendo real. Mas a gente passa uma hora aqui conversando, a gente já tem convivência. Sabe, é gostoso a gente bater papo um com o outro aqui. Eu vejo que para a gente poder ter esse relacionamento, a gente tem que ter convivência, não simplesmente conhecer de Cristo, mas ter convivência de Cristo. Aí sim a Sabe gente o que vai eu ter... acho muito triste, mãe? Eu até postei ali no grupo nosso, né? Eu acho muito triste, assim, você ser, por exemplo, vou dar um caso extremo, né? Mas você ser, sei lá, um doutor na Bíblia, em histórias bíblicas, em contextos, em Jesus, em ensinar sobre oração, você ter domínio sobre as doutrinas, ter versos bíblicos na mente e não conhecer Jesus. Eu acho que deve ser, assim, muito triste. Muito, muito triste. E, às vezes, você, cara, vai num debate, né? Por exemplo, não precisa nem ser um pastor, um doutor, mas às vezes um membro tem muito conhecimento da Bíblia, você vai no debate para ganhar, porque você sabe, porque você tem o domínio e tal. Gente, mas você não conhece Jesus. Eu prefiro particular, claro que eu quero saber de Jesus e conhecer Jesus, eu quero ter os dois. Mas assim, se eu pudesse escolher, eu preferia não saber de Jesus e só conhecê-lo. Porque é tão gostoso. Uma coisa que eu tenho feito assim, eu tenho falado para Deus, né? Senhor, não desiste de me ensinar a te ouvir. Porque ainda hoje na minha oração eu falei, eu não dei alguns exemplos, né, de que aconteceram ontem no meu dia. Eu falei, eu não sei se isso foi o Senhor que falou ou foi coisa da minha cabeça. Me ajuda. Não desista de mim. Eu quero que o Senhor me ajude a distinguir, assim, de forma muito clara, sabe? Igual água e vinho. Qual é a tua voz e qual é o meu pensamento, o meu achismo. Eu quero muito aprender a distinguir esses dois, sabe? E isso vem com oração, gente. Isso vem com oração. Uma luta que eu tô tendo, por exemplo, com os meus filhos, meu filho fala assim, ai, mas eu peço para Jesus e ele não me escuta. Ou a minha filha, ai, mas eu converso com Jesus, é chato, porque ele não me responde.
E é chato ficar conversando, porque é como se eu conversasse sozinha. E eu tenho pedido muito sabedoria, porque é exatamente isso mesmo. É irracional, não é uma coisa, não é um fato, mas é um fato, é um paradoxo, né? É irracional o meu desafio é, em muita oração, eu tenho orado muito para que Deus me dê sabedoria e direcione eles, mas assim, ensiná-los a não desistir da oração. John Wesley, ele fala assim que nos diários que ele escrevia, né, históricos, do reformador, que ele não gostava de orar, era chato, né, era chato, mas ele começou a persistir. E por que existe a igreja metodista? Levou o nome de metodista, porque eles eram metódicos, então foi quase que um xingamento, olha lá os metodistas, os metódicos, e acabou levando esse nome. Por quê? Porque ele fazia experimentos na fé. Ele era metódico mesmo, ele e o irmão dele. E o que eles faziam? Olha, a gente vai fazer um experimento de um mês, todo dia orando 3, 4 horários por dia. E assim, ora. E ele começou a perceber que até as 2 semanas e meia ali, não se tinha vontade de orar. Sabe, todo dia. Ele fazia experimentos com pastores ali, com irmãos da fé. Eles não tinham vontade de orar, não tinham interesse para orar. Depois das 2 semanas, constantemente orando, o que acontecia? Eles acordavam, não que eles tinham vontade de orar, né? Uau, vou orar, que legal. Não era isso. Mas assim, já tinha sistematizado, automatizado. Tipo, já era automático. E ele fez isso por mais de 60 anos. E John Wesley, no final da vida dele, quando ele testemunhava, perguntavam para ele, nossa, mas como que você consegue ter essa vida de oração? E no final da vida dele, orando sistematicamente, assim, ele falou assim, hoje eu não conseguiria ver a minha vida sem a oração. E a oração dele, ele foi muito criticado, inclusive, quando ele ensinava, não era uma oração ortodoxa, não era uma oração religiosa. Ele ensinava o povo a orar, a falar com Deus, sem perder respeito, mas como se fosse um amigo. Isso, para mim, é muito simples de entender, porque, por exemplo, eu tenho minha melhor amiga, eu não falto com respeito com ela. A gente tem senso de humor, né? A gente às vezes é irônica ali no senso de humor uma com a outra, mas existe uma linha de respeito que não envolve xingamentos, não envolve você entrar em alguns assuntos que são desrespeitosos, mas eu tenho completa e assim abertura completa de intimidade com essa minha amiga. Entende? A gente tem uma intimidade muito profunda e tem o respeito. Então é isso que você tem que fazer com Deus. Você tem que ter essa oração, esse hábito de oração. E outra coisa que ele falava sobre o hábito da oração, ele fala assim, que ele testou várias vezes, vários horários de oração. Então, ele testou o horário das 7 horas da manhã, ele testou o horário do meio-dia, e ele testou o horário da tarde, da noite. E ele falou que nenhum horário para ele era legal, porque ele já estava com coisas na mente. Né? Ele já estava com preocupações, com afazeres, com situações. E aí ele falou, poxa, que horário que eu vou orar? Porque nenhum desses horários, 7, meio-dia, tarde e noite, nenhum desses horários eu consigo. À noite ele estava muito cansado, ele já queria dormir, à tarde ele estava nas atividades, meio-dia, às vezes ele estava no meio de uma coisa, 7 horas da manhã ele já estava por fazer as coisas. E ele falou, vou acordar às 5 horas da manhã. E ele descobriu uma diferença absurda no horário das 5 horas da manhã. Porque ele descobriu que às 5 horas da manhã o mundo está em silêncio. A mente dele está limpa, ainda não está poluída pelas atividades, afazeres, preocupações, problemas do dia a dia. E ele falou assim que todos os dias, durante, assim, não sei quantos anos, né? Até a velhice dele, 80 e poucos anos, ele orava às 5 horas da manhã.
Orava várias vezes no dia, mas às 5 horas da manhã era diferente. Porque ele conseguia ter uma conexão no silêncio com Deus. E eu comecei a acordar meia hora, meu objetivo é chegar às 5. Só que eu já aprendi que quando você vira muito a chave, às vezes não funciona, Enrosca. né? Então, eu comecei a acordar hoje meia hora antes e fazer a minha oração e já percebi que faltou tempo. Então, amanhã eu vou tentar acordar, sei lá, 40 minutos antes, que meia hora para mim foi pouco. Então, é isso, pessoal. Tem tanta coisa assim para se falar sobre essas coisas. É um mundo muito rico que eu estou aprendendo. Eu até coloquei no nosso canal lá um playlist escrito assim, ó, Baú de Tesouro, que são os vídeos que eu vou assistindo e vou postando lá. Então, quem tiver interesse, desculpa aí ter falado muito, pessoal. Só um complementinho, assim, que eu tô colocando para mim, assim, ó, é a gente sair da nossa zona de conforto, sabe? Eu acho que isso faz uma diferença tão grande. A gente, agora, fevereiro, a gente fez 1 ano, né, de, de Primeiro Deus. E Daqui você 3 dias, dia 26, hein? É verdade, falta ainda uns diazinhos, mas foi no mês de fevereiro, né? E eu prestei atenção, assim, que desse 1 ano, teve muitas vezes que, às vezes, deu muito sono. Teve algumas vezes de não entrar, falar, não, hoje eu não vou, não tô cansada. Mas graças a Deus, porque a gente saiu muitas das vezes da zona de conforto, do não querer estar dormindo e poder estar estudando. Para tudo na vida, eu vejo assim, principalmente a nossa vida espiritual, quando a gente sai da zona de conforto, começa a gente ser, como você falou ali, metódico, né? A gente começa a ver quantas bênçãos Deus tem pra gente. Quando a gente tira esse nosso eu, essa nossa vontade de fazer conforme a nossa vontade, sai dessa zona de conforto, quanta coisa boa a gente consegue receber de Deus, assim. Então, que a gente saia dessa zona de conforto, né? Que a gente comece a procurar, a ver alegria, mesmo não gostando de acordar cedo, mas ver a alegria que é de poder estar junto, de aprender, né, de agradecer. Acho que essa é a parte, assim, mais importante, assim, do que Deus tem pra gente, assim, sabe? A gente vai ter que fazer alguns sacrifícios para que venham essas bonâncias, assim, de Deus pra gente, né? E é um exemplo básico, né, Maia? Porque assim, ó, se fosse para trabalho, A você gente levanta. Você levanta reclamando, murmurando de um chefe, de um colega, da atividade em si, mas você vai. Agora, para Deus, cara, por que é que a gente tem, cara, que fazer corpo mole? Que miserável que somos, né? Algum comentário a mais? Jorge, Edna, Maria Luísa, Julien? Bom Por dia, conta Jorge. do. Bom dia, tudo bem com vocês? Se Que apresente, bom! Jorge, Que deixa eu me saudade! apresentar. Eu Isso. estou me ajustando ainda com relação aos afazeres e tudo mais. E eu acho que é por conta do, como é que eu posso dizer? Do propósito, né? E você não consegue visualizar o propósito. Sim. É verdade. É que, como diz o meu marido, se Deus cantasse a bola para a gente, falar, ó, é aqui, ó, vai acontecer. Cara, a gente ia de boa, né? Mas a questão é justamente trabalhar a nossa fé, o nosso caráter, o nosso eu. E uma coisa que eu tenho aprendido é assim, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu aceito. Que legal isso que o Jorge falou, né? É propósito. Qual o nosso propósito? Lembra que a gente sempre fala assim, né? Qual que é o propósito? O que É, a gente quer? É sobre isso, assim. Talvez às vezes e a gente não pode ser hipócrita e falar assim, eu quero a salvação. Tem vezes que parece-me que não quer, porque não vê esse propósito, né? E isso é importante a gente colocar, firmar, lembrar disso, assim. Qual é o meu verdadeiro propósito, né? Sim. Maria Luísa?
E é a questão da constância também, né? Porque a gente, no propósito, nesse contexto, é o que eu vou falar, é o motivo que você vai orar, que você vai ter esse tempo. Porque igual para o trabalho você vai porque automaticamente é o financeiro, né? Você precisa do dinheiro, você quer o dinheiro, você quer fazer alguma coisa, ou status, seja o que for. Mas a oração em si, a forma mais genuína, o que que é? São propósitos básicos, é o que a gente ora todo dia, Senhor, minha família, meus amigos, meu emprego, né? A coisa que você vai para poder fazer, o salário, seja o que for. Então, são pequenas coisas que no montante é tudo, né? Aquela coisa que você faz a questão de ter, de querer a bênção. Então, mas não é só pela bênção. Com o tempo, a gente vai criando a maturidade, você vai vendo que o, o conhecimento, o aconchego, aquela coisa que vai te dando paz, é a paz que você recebe disso. É a paga, né? Seria essa, a paz. Porque você aí reclama, e depois você não está reclamando, mas falou. Eu fui fazendo, depois eu tive mais motivos para agradecer. Porque se a gente não perceber, pouquinho, às vezes você não vai ter aquela bênção na hora, mas aos pouquinhos você vai ver Deus ajeitando a casa, Deus ajeitando sua vida. É o emprego, é a saúde, é orações. A gente vai vendo orações que foram atendidas. Não foi no momento, às vezes, mas foram pouquinhos, né? Coisa dos filhos, uma amizade, um vizinho que tá. Então, aos pouquinhos as coisas vão se assentando. Mas se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver esse tempo, você não vai nem perceber isso. E aí fica o imediatismo. Você quer tudo o tempo todo e no seu momento não é assim. Gente, Então, eu e eu chamo a não gente para. consigo me imaginar existindo sem ter o propósito de vida de Deus. Qual é o propósito que um ser humano tem? Respeito, tá? Mas eu estou aplicando a minha vida, no caso. Qual é o propósito que um ser humano tem de não entender que existe um Deus e que ele cuida de você, que ele se importa? Cara, para mim a vida não faz sentido, sabia? Então, mas é nesse sentido que eu tô falando. Se a pessoa não tiver esse contato, ela vai achar que isso é dela mesma, merecimento. Não coloca Deus como prioridade. E não vai dar graça, igual a gente tem que dar graça em tudo. Até no momento de aflição, porque é o momento que a gente está aprendendo também, né? Então, assim, o resumo é isso que eu tô falando. Depois você vai vendo que aquilo aí. Você vai dizer, gente, quando é que foi que Deus realmente me ajudou? O tempo todo. Até para a gente ser pessoas melhores, para a gente ter esse desejo, isso aqui que você pede, Senhor, me ajuda a querer ter mais, né? Mais tempo, a desejar estar na tua presença, porque tem dia que é preciso, né? Essa dificuldade a gente em acordar, em querer estar ali, tem dia que é, né, os próprios afazeres. Então, se a gente colocar como prioridade, né, que a gente faz aqui o primeiro Deus, você já mata um tanto de outros probleminhas que você teria durante o dia. Verdade. Enquanto é Jorge importante. levantou a mão? A Edna? O Jorge levantou a mão? Sim. Então, por conta também os motivos, né? É que você tem motivo não só financeiro, mas você pensa na família, você pensa em vários, se tem vários outros motivos. E aí eu vou usar o exemplo da mãe que deu dos filhos, né? Não só os filhos, mas adultos também, quando estão iniciando, tem essa mesma dúvida, né? Eu oro e não vejo retorno, né? Não vejo respostas. Aí isso entende-se como falta de maturidade na fé, porque aí você não entende e também não sabe como lidar com a situação. E outra coisa que eu estava vendo é sobre recompensa imediata. Então existe uma preparação, sabe? Eu estava vendo, olha, eu estou vendo como o inimigo trabalha também. Aí eu vi um vídeo aí rápido que muitos artistas e tal, eles falaram do oculto e eles estão tendo recompensas por ser famoso, muito famoso, ter muito dinheiro. E um bruxo falou que as meninas do Ruge, elas pegaram uma música que é satânica, pelos ritmos e tal. É uma música satânica. Só que elas não sabiam, né? Mas só que elas pagaram o preço. Mesmo por não saber, elas pagaram o preço, porque tudo aquilo que eles cantaram era satânico. Então, isso que a gente está aprendendo tem tudo a ver. E o Ruge que eu dei foi um exemplo.
o Prince morreu porque ele estava dizendo que todas as músicas são feitiçarias. A hora que ele começou a revelar o oculto, ele foi morto. Então, tudo tem um preço também, né? Se você vai para um outro lado, ele cobra sem dó. E aí eu estava reparando que as músicas de criança que a gente canta, assim, aquela nessa rua, se essa rua fosse minha, essa é uma das músicas de cantiga que eu aprendi quando criança, mas isso aí vem do ocultismo, isso aí, não é de Deus, isso aí. Então é uma preparação de coisas ruins, e agora como adulto a gente tem que criar um filtro e não repassar isso mais para frente. Uma coisa que eu não gosto em aniversários, que o pessoal fala é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, ratimbum, eu não gosto, eu não canto isso. Mas a massa inteira canta. Mas é uma coisa que eu, particularmente, eu já cortei isso de mim, né? É propósitos. E cada vez que vai avançando na fé, a gente vai aprendendo as coisas e a gente vai melhorando. Porque nós temos que ser mais próximos de Jesus Cristo. Não só mais próximo de proximidade íntima, mas como se parecer com Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Mas a gente tem que aprender com o outro lado também para não fazer e não perpetuar. A hora que identificar, você repudiar, orar, e a gente tem que aprender o caminho de Deus também. Vou pedir para o Jorge orar para nós. Pode orar, Jorge? Sim. Por favor. Oremos. Pai, obrigado por essa reunião de hoje, a comunhão com os irmãos. Dai-nos, Pai, um coração puro de Davi. Dai-nos também, Pai, a força e a coragem de Paulo. Ilumina nossos caminhos, Pai, através da sua sabedoria, seu entendimento. Renova a sua fé em nós. A Ti lhe damos graças porque o Seu bom sempre nos ouve. Dá-nos o que o Seu Filho mesmo não sabe pedir, Pai. Não o nosso querer, mas o Seu querer em Ti. E somos abertos a ser o seu fazer, a Sua luz. Nós somos a Sua peça, Pai, que precisa, a peça necessária para influenciar os outros irmãos. Ser luz para as pessoas, Pai. E seja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você também quer participar diariamente das leituras bíblicas verso a verso, dos comentários? Aprender, tomar o Whey Protein espiritual diário? Participe conosco. Aponte seu celular aqui para esse QR Code, entre no nosso grupo. Mas não entre por entrar, entre para ser participativo.